Um rapaz um pouco mais velho que Pipi e seus amigos, mas que é próximo dele, se chama Damu. E ele está decidido a aparecer no aniversário de Pipi como um pretendente a se casar com ela. E ele quer levar um presente que supere o presente de todos os outros pretendentes, porque ele sabe que haverão muitos. Ele decide então criar um robô, mas não um robô qualquer. Ele quer criar um androide exatamente idêntico a Pipi. E esse androide deve falar e conversar com os outros. Isso é algo, da mesma forma que o avião, que já foi relatado no passado, nos escritos, nos arquivos, que funcionava. Só que, mesmo você fazendo, seguindo todas as regras de construção, o robô ou o androide, ele nunca funcionava. Você tinha lá a estrutura física dele, você conseguia montar tudo, mas ele não ligava. Damu, junto com um amigo seu, visita o centro de pesquisa, onde tem os guardiões da tecnologia lá dentro. E lá nós vemos coisas que nós estamos muito bem acostumados, e até em modelos mais antigos. Lá nós vemos telefones, calculador, é algo que não existe funcionando no mundo deles. Então, nós temos uma máquina aqui que faz cálculos super difíceis por nós em questão de segundos. Nós já temos o resultado pronto. E, inclusive, eles têm lá uma cápsula que ele diz que, baseada em reações químicas em cadeia, ela libera uma alta quantidade de energia em uma fração de segundos. Sim, ele está falando de uma bomba nuclear, de fissão nuclear. Só que não funciona, lógico. Nada ali funciona hoje em dia, mesmo que você construa da forma que era construído na época em que funcionava. Você percebe que esse atraso na tecnologia, essa limitação, não se dá pela falta de conhecimento necessário para fazer com que a tecnologia avance. Parece que existe uma barreira que impede a tecnologia de avançar conforme a gente vai lendo na história. Chegou o aniversário de Pipi. Damu, ele se apresenta, chama a atenção de todo mundo com aquele robô, aquele androide, e ele está pronto para ligá-lo assim que Pipi aparecer. Alguns garotos aparecem dançando, outros aparecem fazendo acrobacias, outros aparecem com roupas chamativas, e Kai, como era de se esperar, não está entre os pretendentes, só está lá na plateia mesmo. Pipi finalmente sai do celeiro do seu pai e já tem uma multidão formando um corredor para que ela passe. E ela chama a atenção de todo mundo com aquele avião no formato de pássaro. Ela diz para o seu pai, porque ele fez ela prometer, que ela não iria voar. Ele ensina como funciona, mas ele diz para ela não tentar, porque nunca deu certo. Desde que seu pai fez vários aviões, mas nunca nenhum voou. Mas ela, mesmo tendo prometido que não iria voar, ela já estava decidida a fazer, porque ela quer, acima de tudo, independente do que seja necessário, ela quer conquistar o coração de Kai. É chegada a hora, aquele momento tenso. Damu liga o robô com o coração na mão, porque seria a primeira vez que funcionaria, se chegasse a funcionar. E, para a surpresa de todos, o robô começa a falar. O robô com a cara de Pipi começa a falar. E isso abala todo mundo que está ali observando. Era algo nunca visto, parecia literalmente um milagre. E nesse mesmo instante, na próxima página, Pipi aciona o mecanismo de voo do avião. E ela sai voando pelos céus. Todos ficam impressionados. 2 grandes milagres aconteceram no mesmo dia. Kai fica impressionado e ao mesmo tempo preocupado, fica com medo de que Pipi caia. Mas ela definitivamente conseguiu chamar a atenção dele. Até que Kai escuta um barulho que só ele escuta. Um barulho agudo que chega a ser incômodo, que ele fica com a mão na cabeça por não conseguir se concentrar com aquele barulho. E depois que esse barulho some, o avião e o robô param de funcionar ao mesmo tempo. E Pipi cai. Pipi está bem, ela só machucou o joelho, foi pro hospital fazer uns pontinhos, mas não aconteceu nada demais com ela. Só que o aniversário foi cancelado, então ela fica meio triste, decepcionada, porque vai ter que esperar mais um ano para tentar conquistar Kai e se casar com ele. Esse foi o ápice dos mistérios da história. A partir daí, as coisas vão começar a ser explicadas. Em uma peregrinação anual que todos os membros das sociedades dessas ilhas fazem para uma ilha central, é uma peregrinação religiosa, Kai ele começa a conversar com o Senhor Gu, o sacerdote da cidade em que ele habita, a cidade de Gil. Ele explica tudo o que aconteceu, a questão dele ter ouvido o som e depois de tudo ter parado de funcionar, dele lembrar de que foi visitado pelos 3 guardiões na floresta mecânica naquele momento em que ele sumiu por 2 semanas e que eles alteraram o seu corpo, mexeram no seu corpo, que a partir daí ele começou a ouvir sons diferentes, ele começou a ver Marie, coisa que nem o sacerdote jamais teria visto. E o Senhor Gu, ele traz uma informação importante. Ele conversando com seu pai, uma pessoa já afastada dos seus deveres, porque ele era o sacerdote antes do Gu, ele conta que ele já viu um dia milagroso, que ele chamou dessa forma, que foi o dia em que aviões começaram a funcionar, telefones começaram a tocar, em um único dia, há 50 anos atrás. E depois desse dia, eles nunca mais funcionaram. Juntando todas essas informações, o Senhor Gu, junto com Kai, chegam a uma conclusão. Aquele som deve
com certeza ter sido emitido por Marie, e que ele deve ter sido emitido para parar o avanço da tecnologia daquele momento. Ele relata que, ao mesmo tempo que ele, como inventor, ficava fascinado com as histórias do passado de como a tecnologia era altamente avançada, ele também, naquela mesma época, observava, através da literatura, que eram sociedades predatórias, uma sociedade tentando devorar a outra. Às vezes, dentro da própria sociedade, pessoas de classes diferentes tentavam oprimir e conseguiam oprimir as classes inferiores. E isso não está muito longe da nossa realidade, né? Então ele conclui que em algum momento Marie passou a barrar o avanço da tecnologia para que as sociedades não se destruíssem completamente e chegasse ao fim da raça humana. E para que a raça humana conseguisse sobreviver em paz e harmonia. E aí a gente tem um momento bem reflexivo, porque o Sr. Gu, ele fica dividido entre o lado religioso dele, em que ele meio que é grato por Marie, aquela divindade a qual ele dedicou a sua vida, proteger a humanidade e saber que não haverá conflitos como houve no passado, porque Marie está protegendo aquela gente, mas ao mesmo tempo ele fica triste e decepcionado porque ele é um inventor, ele é um pesquisador. E os pesquisadores estão sempre buscando coisas novas, só que ele sabe que há um limite e que ele não conseguirá passar daquele limite. Isso é frustrante para alguém que está buscando sempre desenvolver mais a sua área de pesquisa, que no caso dele é a invenção de máquinas. Ele é um inventor, assim como quase todos os integrantes da cidade de Gil, a cidade dos inventores. Quando eles retornam para suas respectivas cidades, Kai observa que algo está diferente. Ele vê pessoas comentando entre si algo do tipo: hoje o chefe não vai estar presente, então eu vou faltar ao trabalho, eu tô com preguiça, vou fazer alguma outra coisa. E passando pelas ruas ele observa pessoas conversando: eu queria ter ficado com a sua mulher, me devolva ela. Enquanto o outro diz: isso é impossível de fazer, veja o que você está perguntando. Ele começa a observar pessoas brigando por coisas fúteis, coisa que ele nunca tinha visto desde que nasceu. Ele nunca sequer tinha visto uma briga, até que ele vê pessoas se agredindo. Então algo está diferente. Ao mesmo tempo, a tecnologia voltou a avançar, as pessoas estão conseguindo construir máquinas que antigamente não funcionavam. Tudo isso que ele observa reforça a conclusão que ele chegou junto com o Sr. Gu durante a peregrinação. E quando ele olha para o alto, ele vê Marie, e ela está muito mais próxima da Terra, ou seja, ela está muito maior, só que ela se abre e começa a se despedaçar. De repente o tempo para. Todas as pessoas estão imóveis, ninguém está falando nada. Somente Kai consegue se mover, consegue falar. E ele se questiona o que é que está acontecendo. Para piorar, o céu fica negro. Estava em plena luz do dia e o céu fica negro. E a floresta aparece bem no meio da cidade. E junto com ela, atrás de Kai, estão os 3 guardiões, aqueles mesmos que ele viu quando esteve sumido na sua infância. Ele começa a sentir aquelas marcas nas suas mãos, e de repente um raio de luz sai de uma das suas mãos, daquelas marcas, e atinge o chão bem debaixo da onde os sábios estão, os 3 guardiões. E somente ele e os guardiões caem. As pessoas continuam lá imóveis, mesmo sem o chão debaixo de seus pés. Só que no meio dessa queda, os guardiões somem por um instante, e asas mecânicas começam a sair das costas de Kai, coisa que ele não tinha noção nenhuma de que ele podia fazer. Ele chega em um salão cheio de engrenagens gigantes, mas todas estão paradas, nada está funcionando. Ele começa a investigar aquele lugar, começa a andar por ali e percebe, em certo momento, que ele foi transportado para dentro do corpo de Marie. Os 3 guardiões guiam Kai até o crânio de Marie, onde lá está um dispositivo que ele já conhecia. Se trata de uma caixa de música gigante. E ele conclui que todo o som que ele ouviu vindo de Marie durante toda a sua infância, a partir dos 10 anos até a vida adulta, incluindo aquele som agudo que ele ouviu no aniversário de Pipi, provinha de Marie realmente, daquela caixinha de música, que na verdade é uma caixona de música, localizada em seu crânio. A caixinha não está mais tocando. Como toda caixinha de música, ela para em algum momento. E se você quiser ouvir o som da caixinha, você tem que girar a chave novamente. Então vamos explicar aqui o que é que aconteceu. Na sociedade que Kai habita, Marie foi construída há muito tempo atrás, como um dispositivo para impedir o avanço da tecnologia através do som que ela emite. E esse som, ele é limitado, porque se trata de uma caixinha de música. Então essa chave tem que ser girada de tempos em tempos. E esse tempo em que ela fica tocando a música até o momento que ela para, é um tempo fixo. 50 anos, assim como o pai do Sr. Gu falou que há 50 anos houve um dia dos milagres e depois nunca mais aconteceu. A cada 50 anos, então, os guardiões escolhem alguém do planeta Terra, alguém daquela sociedade,
para alterar o seu corpo e tornar essa pessoa capaz de escutar a música de Marie. Essa pessoa deverá tomar uma decisão por toda a humanidade. Ela decidirá se a música continuará tocando ou se ela deverá parar. Kai então toma a sua decisão. Ele não vai girar a chave. Ele quer ver até onde a humanidade vai. E ele confia que a humanidade consegue estabelecer a paz sem que seja imposto a ela o limite do avanço da tecnologia. Marie começa a se despedaçar. Inclusive, um dos olhos dela vaza o óleo que constituía o seu corpo robótico, e dando uma sensação de que ela chorou nesse momento. E ela se despedaça completamente. Então nós temos um corte na história e vamos para um mundo paralelo. Kai desperta e ele está sendo um funcionário de uma empresa grande em uma cidade grande metropolitana, como se fosse Tóquio, Nova York, esse tipo de cidade cercada de prédios que nunca dorme, sabe? Ele chega no seu apartamento e está lá sua esposa Pipi e a sua criança, né, o filho deles dois. Ele não dá nenhuma atenção para o filho, diz que está cansado. Pipi não para de beber bebida alcoólica e Kai se deita no sofá para assistir o jornal enquanto ela põe a sua comida. Eles não têm nenhuma demonstração de afeto. Quando ele liga a TV, o que ele vê são notícias de bombardeio de crianças mortas ou passando fome devido a guerras que acontecem, o que dá a impressão de ser o Oriente Médio. Então Kai, ele se vira, pergunta onde está a comida e diz que Pipi está bebendo demais, ela deveria dar uma parada. Temos um corte, vamos para outro momento. Kai e Pipi estão peregrinando em meio a um deserto, eles são crianças e se encontram no estado de miséria extrema. Eles estão passando fome, não comem há dias e estão há muito tempo sem beber água também. Estão andando para algum local, só que nem todos estão resistindo. Então tá tendo uma pilha de mortos deixada conforme eles vão avançando para esse destino que ninguém sabe onde é, que eles têm que atravessar o deserto. Nesse momento, Pipi, já não aguentando mais, ela se ajoelha de frente para um cadáver, olha para Kai e pergunta a ele: será que dá para comer aquilo ali, já que está fresco ainda? Temos outro momento em que tem uma reunião de líderes mundiais determinando a sua geopolítica e Kai está representando um país, enquanto Pipi representa o país inimigo do país de Kai. E ele diz que se eles não se submeterem, eles vão atacar, enquanto Pipi diz que para que ele não se esqueça que eles também possuem armas nucleares. Em outro momento, temos Pipi desesperada dentro de uma casa semi-destruída, em meio a um bombardeio do exército de um país inimigo, e parece muito aquela cena dos países do Oriente Médio que são atacados pelos Estados Unidos. E nesse momento, os soldados inimigos são Kai e seus amigos, aqueles amigos de Pipi durante toda a história principal. E ela está falando um idioma que eles não entendem. Um deles encontra Pipi, diz que encontrou uma novinha, e eles se preparam para fazer um coletivo com ela. De repente, Kai abre os olhos. Ele ainda está diante da chave da caixa de música. Ele tem um vislumbre de tudo o que aconteceria se ele não girasse a caixa e a tecnologia se desenvolvesse. E então, diante de tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo altamente traumático, Kai decide girar a caixinha de música e manter a sociedade limitada por mais 50 anos. Ele está descendo suavemente para a superfície da Terra, novamente descendo para o chão, e ele tem meio que como se fosse uma alucinação, em que Marie já está lá toda humanizada, não está mais com aquele aspecto robótico, que ela fala com ele e agradece por ele ter dado a ela mais uma chance. Então ele desperta do seu sono e tudo está como antes. Não tem mais conflitos, não tem mais brigas, mas também não tem mais avanços de tecnologia. Kai vai se encontrar com Pipi e diz que ele sabe das intenções dela, mas que ela desistisse, porque ele não vai continuar na Ilha de Pirito. Ele decide se tornar um completo devoto a Marie e ir para a ilha principal, aquela ilha onde todos os membros das outras ilhas vão uma vez ao ano durante a peregrinação. E ele se tornando um devoto, ele não poderá se casar com ninguém nunca. Sobe no navio e nesse navio nós descobrimos que Kai estava mentindo para Pipi. Como ele decidiu girar a chave e barrar o avanço da tecnologia, jamais um ciborgue poderia existir, e Kai é um ciborgue. Então, ele olha para o oceano, pensa em Pipi por uma última vez e se despedaça completamente. Kai morreu. Vários anos se passaram e nós encontramos Senhor Gu, bem velho, mas ainda bem conservado, carregando uma senhora de cabelo curto na cadeira de roda numa praça. Essa senhora é Pipi, e ela tá com um envelope nas mãos. Senhor Gu diz que foi uma carta enviada de Kai, o colega que ela não via há décadas. Ela abre a carta, lê, começa a rir. O Senhor Gu pergunta se Kai está bem, de acordo com a carta. Ela diz que está. E aí nós vemos o que estava na carta. E se tratava de um papel em branco, não tinha nada escrito lá. E aí nós vamos para o último plot twist, alerta de spoiler, da história de A Música de Marie. Lembra que Kai sumiu durante 2 semanas aos 10 anos? Pois bem, quando Kai foi encontrado, no fim daquelas 2 semanas, ele foi encontrado morto. Então, esse tempo todo em que Pipi esteve conversando com Kai,
ele não estava lá verdadeiramente. Quando nós voltamos no mangá, nós vemos que em todo momento, as pessoas, quando o Kai está junto com a Pipi, as pessoas interagem com o Pipi falando de Kai. Elas não vão contra o que Pipi tá falando, tipo, o cara tá morto, esse tipo de coisa, porque eles sabem que isso vai abalar ela, mas nós nunca vimos em nenhum momento outras pessoas interagindo com Kai, a não ser o Senhor Gu e a Pipi. Kai, ele atraía muitos animais, então, aonde Pipi está passando com Kai, nós vemos os animais juntos. Ela está enganada ao mesmo tempo que está certa, porque é como se o espírito de Kai estivesse ali o tempo todo. Mas, sabendo que Kai estava morto todo esse tempo, até que ponto Marie, essa história dos 50 anos, da chave que tem que ser girada, até que ponto isso foi verdade? Isso fica em aberto, é um final um pouco aberto a interpretações, mas é um final muito surpreendente. Gente, esse foi o vídeo. Se você tiver visto, eu deixo aqui o meu muito obrigado. Para quem viu até o final, comenta aqui a música de Marie, tá certo? Deixa o seu comentário também do que foi que você achou da história. Se você leu o mangá ou se você conheceu a história através desse vídeo, deixa aqui o que foi que você achou, tá certo? Vamos continuar o debate sobre essa história que eu achei muito boa, que vale muito a pena, ainda dá para encontrar a edição física. Então deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até o final e a gente se vê no próximo vídeo.